Bom dia. Bom dia, Julinha. Oi, senhor. Bom dia, Isa. Bom dia, Gi. Oi, Gustavo. Que cara é essa? De sono? Nossa senhora, eu acho que esse foi o dia que eu mais fiquei com sono na minha vida. É, tá com cara mesmo, Isa. Uma cara de sono. O Gustavo, o Matheus sempre aparece ao contrário, né, Matheus? É porque eu tô no celular e não muda, não. Agora sim. Tranquilo. Oi, Maria. Tudo bem, filha? Olha lá a outra também que tá dormindo. Oi, Mel. Oi. Quem que tá risos aí? Isso, só que eu esqueci de tirar. Vamos lá? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Bom dia, faz um joinha aí. Bom dia, senhor. Nossa senhora, olha, que bênção. É, vamos lá. Quarta-feira, dia 10 de junho. Pessoal, não esqueça que sexta-feira vocês têm live, viu? Tá? Precisa entrar, precisa assistir. Deixa eu ver, Isa. Ô, Maria. Oi. O que é? Um gato? No meu braço. Quem tá faltando aí? Tá frio aí, Felipe? Aí, ó. Tá todo mundo de coberta. Vou pegar uma e vou me embrulhar aqui também. Senhora, eu não tô de coberta. Ah. E essa trancinha aí, Isa? Tá cansado, filho? Oi, Caio. Pessoal, só dar um recadinho para vocês, o seguinte, tá? Vocês viram que eu lancei as notas de vocês, das atividades, e assim, muita atividade que chegou para mim em branco, né? Zerada, né? Muita nota baixa também. Então, gente, eu peço para que vocês tomem cuidado na hora de responder, viu? Tem gente que tá respondendo, mas na hora de enviar, tá enviando em branco. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Então fique atento, tá? A primeira atividade lá, que foi a atividade 2, ela estava um pouquinho mais difícil, mas as outras todas, vocês tiveram revisão, vocês tiveram tudo junto, dá para responder. Então fica esperto na hora de vocês responder a atividade de vocês, tá? Então preste bem atenção, porque senão vocês vão levar essas notas de vocês e vão ficar com nota vermelha no bimestre. Então fique atento, tá? Fique atento lá na hora de responder, vê se respondeu certinho, tá? Pelo menos para não ter problema, tá bom? Assista os vídeos certinho, dê uma olhada para vocês não perderem nota aí, tá bom? Fala, cá. Cavaline? Pode falar, tô te ouvindo.
Então vamos lá, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Quem que poderia estar lendo se alguém colocar alguma mensagem no bate-papo? Pode ser você, Valério? Tá bom então, tá? Então vamos lá. Aula passada a gente falou um pouquinho, por exemplo, sobre os quilombos, né? Deu uma olhada lá, tudo certinho, tá? Sobre o último quilombo que a gente analisou foi o quilombo Buraco de Tatu, tá? Nós paramos aqui, nós lemos até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Foi até aqui, não foi, Mel? Foi. Tá, então hoje nós vamos começar a falar sobre a abolição da escravatura e suas consequências para a população afrodescendente. Então hoje nós temos algumas leituras, né? Até para a gente estar prestando atenção aí, porque isso aí faz parte, vamos falar das questões da prova, tá? Quem que poderia estar lendo aí essa primeira parte para nós? Vai lá, ô Maria. A abolição da escravatura e suas consequências para a população afrodescendente. Você observou que a luta da população de escravos pela liberdade era um fato. Observou, além disso, que as condições históricas europeias haviam mudado, e que os interesses das partes também. Já comentamos a importância dessa ligação ao nosso país. Tá. Primeira coisa, né? Nós estamos falando da abolição da escravatura, ou seja, está abolindo a questão da escravidão. Porém, nós tivemos algumas consequências para a população brasileira, né? Se a gente parar para analisar essas consequências, a gente traz até hoje, né? A questão do racismo, a questão do preconceito, a questão da inferioridade, tem tudo isso que até hoje, às vezes, a gente, né, ainda tem alguma coisa enraizada sobre isso, tá? Continua para nós, Valério. As mudanças processadas na Europa ocorreram devido, primeiro, A necessidade cada vez maior de ampliar mercados consumidores de países industrializados, o que ia de encontro com o fim da escravidão, já que os escravos não podiam estar na condição de consumidores. olha lá que interessante. Então, precisamos aumentar o mercado consumidor. E os escravos, eles não podiam ser consumidores porque eles eram o quê? Escravos, né? Próxima, Isa. Vai, Valério. As crises internas em alguns países que se iniciaram nessa época, como a Itália e a Alemanha, que faziam com que parcelas de população local ficassem sem trabalho e que com poucas condições de sobrevivência. Então, vamos pensar. Ó, as crises internas na Itália e na Alemanha também. Próximo. Vai, Isa. Ao fato que o Brasil e outros países da América ofereciam trabalho e o sonho da oportunidade da posse de terras inexploradas, o que atraiu o imigrante europeu para o nosso país. Isso, então vamos pensar, olha lá, devido a esses problemas que ocorreram na Itália e em outros países, né? O Brasil, vamos falar assim, ele fez com que o sonho da oportunidade, então muitas pessoas de outros países vieram para cá para tentar o quê? Melhorar de vida. Vamos lá, Cavalinho. Senhor, onde que tá mesmo? A ampliação da mão de obra. A ampliação da mão de obra para atender o cultivo de café, como você já viu, acabou criando um ambiente favorecedor das ideias abolicionistas que circulavam entre várias esferas da população, intelectuais, políticos, empreendedores menos tradicionais. A partir daí, leis iriam libertando sempre segundo os interesses econômicos em confronto.
a população escrava afrodescendente. Então vamos pensar, ó, leis que iriam libertando de acordo com os interesses econômicos. Então é isso que a gente precisa ver, tá? Não foi por causa que os negros, né, que os escravos, por exemplo, estavam lutando, mas sim devido aos interesses econômicos. Próximo, Mel. Ou seja, vocês acabaram em afrodescendentes, né? Isso, agora essa liberdade. Essa liberdade, no entanto, não veio acompanhada de qualquer assistência aos novos libertos, nem por parte do Estado, que não estava nem um pouco interessado, nem por parte da Igreja ou de qualquer outra instituição. Não havia escolas que os educassem, não havia suporte para a saúde, moradia, trabalho ou qualquer tipo de preparo para a nova realidade que conheceria. Tá, então nós estamos falando de duas partes principais, o Estado e a Igreja, que nenhum deles, por exemplo, tinha interesse, né, em ajudá-los, vamos dizer assim, né? Vamos lá, Edmar, próximo. Sor, sou Oi, eu, sor. Eu coloquei o nome da Edmar ontem. quem que é que tá falando? É o João Pedro Marque. Ah, então vamos, João, você. Como vocês param mesmo, sor? Assim a situação. Tá. Assim a situação de vida dessa população ficou ainda pior. Muitos foram aqueles que se tornaram mendigos sem teto e que viviam de pequenos expedientes. Aqueles que tinham alguma habilidade como artesãos se mudaram para a cidade, mas sempre para fazer trabalhos de pouca importância. Para aquele momento econômico, os outros permanecem nos lugares onde sempre viviam, como a- agregados ou parceiros. Continuavam tratando a terra e a roça sem receberem qualquer pagamento. Um grande contingente de ex-escravos, no entanto, aceitava trabalhos temporários e se tornava um grande contingente, se tornava inteiramente Itinerante. itinerante. Esses ex-escravos ora trabalhavam como vaqueiros, ora trabalhavam como agricultores. Na época da colheita, porém, preservavam, preservaram o sonho de obter seu próprio pedaço de terra e construir sua própria família. Tá, o que que eles estão tentando dizer aqui, né? Que a situação dessa população ficou ainda pior. Teve a questão, vamos falar assim, da libertação dos escravos, mas eles se tornaram muito deles mendigos, né? Porque eles viviam, vamos falar assim, em pequenos expedientes. Sem contar que eles não eram aceitos para fazer atividades, vamos falar assim, de grande importância. Então, eram aqueles que faziam os trabalhos mais simples, né? Não é à toa, se a gente parar para analisar, as grandes novelas mostravam, por exemplo, né, os negros apenas como o quê? Como os empregados, né? Agora, há pouco tempo que começa a aparecer juízes e tudo mais, por exemplo, fazendo o papel, por exemplo, do quê? Né? De juízes, mas né, hoje desempenhado por negros, que na época quase não existia. Então, o que, que acontece? Aqui nós temos, né, eles começavam a aceitar qualquer tipo de trabalho, né? Trabalho temporário, aquele que não era registrado, né? Então eles trabalhavam como vaqueiros, como na colheita, né? Principalmente com os agricultores e tudo mais. Por quê? Porque eles não tinham condições de ter o espaço deles, o pequeno espaço, né, de terra. Tá? Júlia, continua para nós. Não foi por... Pode ir, né, senhor? Pode. Não foi por acaso, portanto, que, durante todo o século XX, tenham reivindicado suas terras, fosse exigido a reforma agrária, fosse na luta pelo reconhecimento e posse das terras dos quilombos, como você viu. Isso, nós falamos dos quilombos porque eles estavam tentando fazer o quê? O reconhecimento daquelas terras para eles. E principalmente exigindo que a reforma agrária, ou seja, a distribuição daquelas terras aonde não é produtiva, para que eles começassem a trabalhar. Pode continuar, Júlia. É preciso observar que durante todo esse tempo a questão da desigualdade racial era vista somente como a existência de diferenças sociais. Continua, Gustavo.
Rosado, Oi, Sorna. nos Nos anos de anos 1900. mil Ixi, Gustavo, bugou. direitos de minoria mobilização Gustavo, bugou. Vamos lá, Matheus. Nos anos 80, em 1900, torno de temas Gustavo. Gustavo. negros, as questões Gustavo. desigual, etc. Oi. É que bugou o seu som. Matheus, lê para nós, por favor. nos anos 1980, os movimentos urbanos de defesa dos direitos de minorias se tornam visíveis. A mobilização dos negros e seus descendentes já fortalece. Já havia vários grupos que se manifestavam em torno de temas mais específicos. A luta das mulheres negras, as questões sobre o mercado de trabalho desigual, etc. Termina, senhor. Até que surge. Até que surge, agregando todas essas lutas, o movimento negro unificado, impondo sua presença política e cultural e obtendo várias vitórias legais a favor da igualdade racial. Isso, então começa a falar que a partir dos anos de 1980 começa o que? Os movimentos, né, urbanos em defesa do que? Das minorias, né? As mulheres negras e vários outros grupos, né, de minorias, aí, principalmente de igualdade racial. Na página 28 a gente fala um pouquinho. Isa, quem colocou mensagem? Professor, foi falando pra a Júlia estava chamando o Guti para poder falar que você estava Ah, tá. Aí então nós temos aí a ampliação, né, a participação mais organizada da população negra na defesa dos seus direitos permitiu algumas conquistas. Então nós temos aí, né, em 1980, né, a criação de órgãos de assessoria em todos os níveis administrativos. Federal, né, que é criada a Fundação dos Palmares ligada ao Ministério da Cultura, né, isso em 1980. Em 1988 é a Constituição Federal, né, políticas que prevêem a criminalização do racismo, né, ou seja, a gente não pode, né, que isso aqui é crime, né, você, por exemplo, a questão do racismo. Em 1989 a lei CAO, né, que define crimes resultantes de preconceito em espaços públicos comerciais e de trabalho. Em 1991 a criação de delegacias especializadas em crimes raciais, né? Em 1995, a criação de delegacias especializadas em crimes raciais, programa de combate ao racismo institucional, ações afirmativas de promoção de acesso ao ensino superior, né, como as cotas, né, raciais, que hoje, tanto em concurso público, né, em universidades, você tem uma cota, né, a partir do momento que é declarado negro, né, e a obrigatoriedade da inclusão no currículo do ensino básico do estudo da história e da cultura afro-brasileira, programa de promoção da igualdade de oportunidade para todos do Ministério Público do Trabalho. Então isso seria um exemplo, né, dos direitos conquistados, né, e a partir de 1980, tá? Aí nós temos aqui, né, o Estatuto da Igualdade Racial, que mostra, por exemplo, estabeleceu 20% de cotas para negros no serviço público. Né? Aqui nós temos o Ministério do Trabalho inclui o campo de raça, cor em todos os programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Criou o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial para estender políticas da igualdade nas esferas estaduais e municipais. A Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial registrou 1.800 casos de racismo e discriminação racial no país. E fala, por exemplo, do que? A Caravana Pátria Educadora para a Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo. Já visitou Pará, Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Moçambique, para promover debates sobre igualdade racial. Então, aqui são alguns exemplos que nós temos. Dê uma olhada na tarefa 12, vocês vão marcar que é para quarta-feira que vem a tarefa 12, tá? Pode marcar lá. Oi. O Guti falou que a internet dele tá ruim, ele não vai conseguir ver a aula, ele falou para te ajudar.
Tá, qualquer coisa depois a revisão vocês podem estar mandando para ele, tá bom? Eu tiro print, senhor, e mando. Isso, tá? Nós temos a tarefa 11, que eu passei para vocês na aula passada, que era para vocês fazerem um desenho, né? Teve gente que até mostrou o desenho que fez, né? E aqui agora nós temos a tarefa 12, né? Que é o Estatuto da Igualdade Racial. Então fala que em 2010 foi criado o Estatuto e existem vários capítulos. Quais capítulos são esses? Do capítulo 1 até o capítulo 6, né? O que eles pedem para que vocês façam aqui nessa tarefa 12, né? Olha lá. Em 2010 foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidade entre os diferentes grupos raciais, a garantia de seus direitos e o combate à discriminação. Pesquise o Estatuto da Igualdade Racial, escolha um desses capítulos e a resuma. Então, o que vocês vão estar fazendo? Tem 6 capítulos, vocês vão escolher um deles e vocês vão escrever aqui ou colar e vocês vão comentar sobre ele, tá? E vocês vão falar, dar um exemplo, né, sobre esse capítulo, tudo bem? Essa é a tarefa 12, tá? A tarefa 12 fala sobre manifestações culturais, tá? Então pode marcar, quarta-feira que vem, que dia que é? Dia 17, senhor, se não me engano. Dia 15, 16, 17. Dia 17. Então, marca a tarefa 12, a tarefa 13 para o dia 17. O que é a tarefa 13? São manifestações culturais, né? Nos quadros abaixo estão representadas algumas das manifestações culturais brasileiras. Escolha uma delas e organize uma pesquisa, né? Então, você tem aqui várias delas. Afoxé, Marajuba, né? Bloco afro, maracatu, carimbó, folia de reis. Então você vai escolher uma delas e você vai pesquisar sobre ela e vai estar colocando aqui. Por exemplo, essa folia de reis ela é muito comum, vamos falar assim, no interior, por exemplo, do estado de São Paulo. Até hoje tem muitos lugares que ainda faz isso. Então é legal para vocês estarem pesquisando sobre elas. Então, para quarta-feira que vem, dia 17, tarefa 12 e 13. Tá bom? Pode marcar aí. Voltando lá. Então, nós falamos um pouquinho aí sobre os direitos, o que foi criado, né? Agora nós vamos falar sobre, lá na página 29, os afrodescendentes hoje. O resultado do Censo Demográfico de 2010 nos mostra que, apesar de já ser predominante no Brasil, 51,7% da população total, a população negra ainda sofre com a desigualdade social. A gente está vendo isso nas mídias, né? Principalmente o problema que aconteceu nos Estados Unidos. Nós estamos falando do Brasil, mas isso acontece também no mundo inteiro, né? Então, o IBGE define como negro tanto o pardo de ascendência africana quanto o preto. Os dados do Instituto que apontam a violência como uma das maiores causas dessa desigualdade. Violência contra a mulher, contra jovens e crianças, marginalidade e etc. Mas ainda outros itens podem ser assim considerados, como a desigualdade de renda, educação e saúde. Então, se a gente analisar, né, às vezes o negro ganha menos do que o branco, né? Na educação, nós temos a maior quantidade de brancos do que negro. Então, tudo isso são exemplos que a gente pode estar analisando, tá bom? Ó, nós temos a primeira tabela. Estão conseguindo acompanhar? Não estou ouvindo. Sim. Ah, é que todo mundo, né, colocou só o nome aí, não dá para me acompanhar vocês. Então, vamos lá. Nós temos aí, por exemplo, então, a primeira tabela comparativa de renda, tá? Então, nós temos o total, olha lá, rendimento médio real habitante, né, recebido no trabalho principal, segundo a cor, né, ou raça, por região metropolitana. Então, nós temos aqui, né, vou tentar minimizar aqui um pouquinho para a gente ver se a gente consegue ver melhor. Então, eu tenho aqui, ó, nessa tabela, a parte de cima, nós temos a população branca. Na parte de baixo, nós temos a população preta e parda. Então, olha lá, um exemplo, né? Média, por exemplo, total que nós temos. Em 2003, o salário, por exemplo, a mesma renda, né? O branco era 1.800,
preta ou parda 907. Olha lá, a metade, né? Então já começa uma desvalorização aí. Melhorou um pouco? Melhorou. Mas olha lá, em 2013, a população branca 2.300, a população preta ou parda 1.300. Às vezes, para desempenhar o mesmo serviço, né, o mesmo trabalho, o branco acaba ganhando mais do que o negro. Já começa mostrando uma diferença aqui, tá? Olha, por exemplo, o estado do Recife, 1.800, 1.100. Salvador, 2.500, 1.200. Belo Horizonte, 2.500, 1.400. Rio de Janeiro, 2.600, 1.400. São Paulo, 2.400, 1.300. Porto Alegre, 1.900, 1.300. Então, olha a diferença que se tem, né? A população branca, para desempenhar o mesmo serviço, acaba ganhando mais do que o negro. Pode falar, Matheus. Manda aqui o negócio do celular onde fica. Ah, tá. Tudo bem? Aí nós temos um quadro comparativo, né? Gráfico comparativo da educação. Então nós temos um ensino regular, né? O médio regular, outros e o superior. Então se a gente parar para analisar, olha lá em 2001, né? Fundamental, nós tínhamos no caso, né? Da população branca, olha lá, 11,9% e a população negra, preta ou parda, literalmente em 2001, né? E 2011, olha lá, tinha 32, então tinha muito mais. A população branca, né, em 2001, 34, a população preta, 43. Ensino superior, 39 contra 10. Olha a diferença que tem. Então, conforme vai aumentando o nível de educação, ou seja, quanto mais próximo da faculdade, menor o acesso da população preta ou parda. Olha em 2011, né? O fundamental era 4,5, o preto e pardo 11, já é o dobro. Olha lá, em médio regular 24, 45. Mas olha o superior, a população, por exemplo, né? É de 65 no branco contra 35 do preto ou pardo. Então a diferença, quanto mais aumenta o nível de escolaridade, menor a quantidade, por exemplo, de preto ou pardo nos acessos. Gráfico 3 é um gráfico comparativo sobre a saúde, né? Olha lá, pessoas que consultaram um médico nos últimos 12 meses. Olha para a gente analisar, branco 75%, preto menos de 70% e o pardo, né, a metade, coisa lá de quase que 68%. Então o acesso é maior, mesmo sabendo que a população negra chegou a 51%. Então quer dizer, a maior quantidade de população no Brasil hoje, né, preto ou pardo. Aí nós temos algumas questões para a gente responder, né? Olha lá. Analise a tabela de cada um dos gráficos com atenção e responda. Você diria que a situação da população afrodescendente já é igual à da população branca? Não, né? Porque a gente conseguiu analisar. Justifique a sua resposta, né, a partir de comentários sobre o gráfico. Então, o que acontece? A população preta ou parda, sendo a grande maioria, ainda em termos de utilização é menor. Então dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, pode escrever aí, 2 minutinhos. Então não, porque na realidade é outra, porque em questão de renda, de educação, de saúde, o branco ele tem um acesso muito maior. A questão B.
Comparando o censo de 2000 e o censo de 2010, houve avanços em relação à qualidade de vida da população afrodescendente? Justifique. Então, se você olhar o censo de 2000 e 2010, houve um aumento? Houve um aumento. Se a gente parar para analisar, né, dá para a gente perceber que houve um aumento significativo, né? Mas o que a gente consegue perceber? Analisando o censo, né? Então, se eu pegar, por exemplo, essas tabelas, analisar 2000, analisar 2010, né? No caso, principalmente em relação à educação, ó, 2000 e 2010, a gente consegue ver que houve um avanço, aumentou, né? Mas ainda de uma forma o quê? Inferior à população branca. O que resultou isso? A questão, por exemplo, da luta pelos direitos, a igualdade racial, a política de cotas, tudo isso ajudou e melhorou, tá bom? Então, o que dá pra gente estar falando? Ó, comparando o censo de 2000 e 2010, houve avanços em relação à qualidade de vida da população afrodescendente? Sim, mas devido que às leis, né, a questão da política, olha aqui, de cotas que eu acabei de falar, tanto no trabalho como na educação, né, tudo isso são exemplos que a gente tem. Isabela, Valério, se você quiser estar dando uns prints para depois você passar para o Gustavo, tá? Olha a questão C, vamos lá. Já dei, senhor, pode ir. Tá, olha a questão C. Considerando o que foi estudado, o que você atribui a essas mudanças? Por que a população preta ou parda está aumentando em termos de direito? Será que a luta, olha aqui fala, né, das lutas, aqui fala das legislação, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, o que nós vamos atribuir isso? Será que a população mudou? Ou será que foi devido aos direitos, às lutas que aconteceram, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Se a gente parar para analisar, né, tudo isso que está acontecendo com, né, o segurança lá dos Estados Unidos, isso veio mostrar que até hoje a população ainda ela é preconceituosa, ela é racista, né? Então a gente vê tudo isso. Olha a questão D. Quais os dados que mais lhe chamaram a atenção? Por quê? Então, é uma resposta ao quê? O pessoal. O que chamou a atenção para você, Melissa? Aqui tem vários meios dos negros e das pessoas com peles negras e peles pardas de conseguirem seus direitos. Isso. Deixa eu comentar com vocês. Olha aqui, eles dão um exemplo na questão da renda. Vocês sabiam disso? Que às vezes o negro, né, o pardo, para desempenhar a mesma função, eles ganham menos? Questão E. Você concorda com as políticas que vêm sendo desenvolvidas? Política de cotas, os direitos à igualdade racial, né? Tudo isso. Vocês concordam? Você concorda? Por que, Isa? Por que vocês concordam? Ué, senhor, porque eles estão fazendo de tudo para poder eles chegarem numa população que eles sejam num estado que eles sejam considerados, tipo, normais, considerados iguais, porque a gente é a mesma pessoa. Isso, ou seja, que a gente comece o quê? A ter uma igualdade, né? Eles não são, por exemplo, inferiores porque a cor da pele é diferente de outro, né? Isso tudo a gente tem que pensar, tá bom? Você quer dar um print aí? Ah, verdade. Ah, não, eu tirei, agora que eu lembrei. Tá, então vamos lá. Comunidades ribeirinhas, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Cadê a... Quem que poderia estar lendo? Matheus? Pode ser, senhor. Ribeirinhos e caiçaras, duas culturas relacionadas ao meio ambiente. Vamos lá.
Dentre a enorme cultura em nosso país, ainda há os grupos tradicionais, reconhecidos pelo governo federal em decreto de 2007, quando as políticas públicas foram adotadas para indígenas e quilombolas foram aplicadas. Ampliadas, né? Continua, Mar. É caso dos povos ribeirinhos, que são habitantes tradicionais das margens dos rios, com destaque para o rio Amazonas. Somam 6.513 indivíduos, dados do The Joshua Project. Continua, senhor? Pode. Historicamente, essas populações são formadas por mestiços indígenas, portugueses e negros, que se instalam ao longo dos rios, sobrevivendo da pesca artesanal e da agricultura de subsistência, além do extravismo vegetal. Extravismo, vamos lá, continua. O mais interessante é seu profundo conhecimento sobre o meio em que eles vivem e sobrevivem. São especialistas nas várias espécies de vegetais e animais da sua região, inclusive várias espécies de peixes e seus ciclos de reprodução, as cadeias alimentares estabelecidas, etc. Por isso, as técnicas utilizadas para suas atividades são preservacionistas, ou seja, eles ajudam a manter o ciclo natural e, consequentemente, mantêm a sobrevivência do seu grupo. Tá, então nós estamos falando de duas comunidades, né? Nós estamos falando do grupo de ribeirinhos e de caiçaras, né? Que são comunidades tradicionais, elas são reconhecidas pelo governo federal. Por que pelo governo federal? Da forma que eles trabalham e aonde eles vivem, né? Nós temos um exemplo, pode grifar isso aqui, né? O que é o caso dos povos ribeirinhos. Eles vivem o que? Às margens dos rios. Olha o formato da casa deles, né? Por que eles estão aqui? Eles fazem isso aqui e aí em determinada época do ano o rio seca, beleza. Determinada época do ano o rio, vamos falar, sobe e às vezes acaba o que? Chegando às vezes até as casas, né? Vamos dizer assim, né? Então a maioria da população ribeirinha vive das palafitas, que são essas construções precárias sob estacas em áreas alagadas, né? Aqui fala da pesca, né? Que é uma pesca artesanal e sustentável. Então ele não vai lá e retira todo o peixe do rio, porque se ele retirar todo hoje, amanhã ele não tem, né? Outro grupo tradicional que se destaca é o dos caiçaras, que se estendem em várias comunidades ao longo do litoral. Portanto, sua sobrevivência depende do mar, do mangue e das matas em torno, principalmente no sul e sudeste do país. Assim como os ribeirinhos, os caiçaras também vivem em estreita relação com o seu meio ambiente, conhecendo os seus segredos naturais e deles se apropriando, por meio da pesca artesanal e da coleta de crustáceos e de vegetais. Também mantém pequenas hortas e mais recentemente vem desenvolvendo atividades turísticas. Nós temos uns exemplos dos caiçaras que vivem, por exemplo, quando a gente vai para a praia, por exemplo, de Santos, né, nessa região, às vezes a gente vê eles na beira da estrada, vendendo o quê? Quem lembra? Eles ficam vendendo às vezes os caranguejos na beira da estrada, né? Alguém já viu? Lembra de ver isso aí? Eles colocam um monte de caranguejo, montam as casinhas deles e ficam vendendo ali. Aí a gente tem os tipos de canoas deles, né? Canoas caiçara em Ilhabela, alugadas para passeio turístico. E aí nós temos a casa caiçara típica, né? Que é um lugar, né? Uma casa bem simples, né? Quem pode estar lendo agora para nós aí? Vai lá, ô Melissa. Mel? Socorro. Tá. As principais. Ai, eu me perdi. Tá, calma aí. Tá, obrigada, senhor. As principais ameaças a essas comunidades, claro, estão associadas às questões ambientais, como desmatamento, poluição dos rios e dos mares com produtos tóxicos e lixo urbano, alterações ambientais produzidas por construção de hidrelétricas, áreas de mineração,
construção de condomínios à beira-mar e etc. Todas essas ameaças comprometem o modo de vida e a segurança alimentar dessas comunidades, bem como Muito bem. Edmar, Oi, senhor. você pode começar a ler para nós aqui? Número 1. Isso. Tá. Cada aluno ou grupo deverá escolher um dos grupos... Aonde? Aqui, ó. Como você pode ver... desculpa, senhor. Tá. Como você pode ver, a miscigenação cultural integra elementos de diferentes etnias e nos proporciona uma incrível capacidade criativa, nos levando a diferentes sons, diferentes festas regionais, diferentes hábitos e até diferentes relações com a natureza. Continua? Pode continuar. Produtos que somos dessa diversidade. Nossos talentos e nossa expressão se manifestam também de diferentes formas. Alguns preferem trabalhar com elementos gráficos, outros com elementos sonoros e outros ainda preferem organizar seus conhecimentos de forma a sintetizá-los. Muito bem. Por isso, nossa proposta para esta atividade objetiva que toda a classe conheça o seu melhor talento e mão de obra. Então, aqui fala o seguinte, ó, cada aluno ou grupo deverá escolher um dos grupos citados no texto, né, indígenas, afrodescendentes, ribeirinhos ou caiçara, e fazer uma pesquisa sobre suas manifestações culturais. 2. Após a pesquisa, cada aluno deverá escolher das seguintes propostas. Criar uma história em quadrinho com uma personagem cultural, mostrando as características culturais do grupo pesquisado. Considerando que, em todo o mundo, uma das grandes contribuições africanas foram seus rituais musicais e seus instrumentos. Você deverá criar usando recursos próprios, tambores e outros instrumentos de percussão e etc. Uma música que comente as questões que envolvam os afrodescendentes de hoje. Construir em uma folha de cartolina um mapa conceitual sobre o grupo em que escolheu. Vale colocar fotos, textos e outras contribuições para explicar tudo o que você aprendeu. Então, o que acontece? Essa atividade aqui a gente não vai estar fazendo da forma que está pedindo. Nós vamos fazer a tarefa de número 13, que é a pesquisa que a gente vai estar fazendo lá sobre algumas manifestações. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá, então nós chegamos até a página 34 e nós analisamos o que? Tá? A tarefa 12 e a tarefa 13. Tá? Hoje nós falamos sobre os afrodescendentes, falamos um pouquinho sobre a questão literalmente dos direitos, como que eles eram tratados, referente às suas diferenças, tanto na questão econômica, da saúde, da educação e tudo mais. Tá? E analisamos a tarefa 12 e 13. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tá. Então agora eu vou passar para vocês a revisão, tá? E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Coloquei algumas coisas importantes, né? Por exemplo, lá em 1980 foi criada a criação dos órgãos de assessoria em todos os níveis administrativos. Em nível federal, né, é criada a Fundação dos Palmares, ligada ao Ministério da Cultura. Lembra naquele quadradinho que a gente analisou sobre os direitos que foram conquistados a partir de 1980? Tá? Isso está lá. Tá? Aí eu coloquei um exemplo aqui, né, que é do ponto de vista sociológico, o Brasil se constitui sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação da Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, que é um livro, né? De acordo com Florestan Fernandes, né, que é um estudioso, em 1965, o ideal de miscigenação fora difundido como mecanismo de observação do mestiço, não para a ascensão social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da democracia racial assentou-lhe sobre dois fundamentos. Ó, vamos pensar um pouquinho. Florestan Fernandes, né, ele colocou lá no texto dele, de miscigenação, né, sobre a questão do quê? O mito da democracia racial.
O mito do bom senhor, quem era, né? Então a gente tinha aquele que o senhor, ele era o bom, ele era o melhor, né? E o mito do escravo submisso, que é aquele que sempre abaixava a cabeça, sempre dizia amém a tudo que o senhor pedia, tá? Então ele faz uma comparação. E aí eu coloquei uma parte aqui para vocês estudarem, até mesmo porque, como a gente falou de diferença, né? Eu citei esse texto aqui. A crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas, como diria Contardo Caligares, e juntamente com uma das espécies do que? Do pseudo-cordialidade, ou seja, aquilo que ele acaba achando melhor, seriam responsáveis pela manutenção e aprofundamento das diferenças sociais. O mito do escravo submisso fez com que a sociedade, de um modo geral, não encarasse de frente a violência da escravidão. Fez com que os ouvidos se ensurdecessem aos clamores do movimento negro por direitos e por justiça. Por quê? Hoje a gente está vendo tudo isso. Mesmo começando lá em 1980, a gente sabe que até hoje nós temos problema sério com discriminação. As proposições legislativas sobre a inclusão de negros vão desde o projeto de lei que reserva aos negros um percentual fixo de cargos da administração pública, aos que instituem cotas para negros nas universidades públicas e nos meios de comunicação. Eu citei isso com vocês lá naquele quadrinho da igualdade racial também, tá? Que é a política de cotas, né? Quando se menciona um trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é a da escravidão negra. Realmente foi ela a mais marcante, a mais longa e terrível. Mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com a escravidão indígena. O indígena também tentou, né, colocar ele, vamos dizer assim, o português tentou colocar ele como escravo. Considerando a realidade estabelecida pela implantação do trabalho escravo dos negros africanos trazido ao Brasil. As condições de vida dos escravos africanos eram terríveis, razão pela qual a média de vida útil deles não ultrapassava aos 15 anos. Olha que interessante, né? A média de vida, porque muitos deles morriam pelo fato de como eles eram tratados. Os negros africanos reagiram à escravidão das mais diversas formas, através das fugas, dos quilombos, da luta armada, da preservação dos cultos religiosos, da dança e da música. Quando a gente falou do quilombo, olha aqui o que a gente citou. O negro é parte integrante da história brasileira, apesar dos muitos preconceitos que ainda persistem contra eles. O fim do tráfico de escravos no Brasil ocorreu em meados do século XIX, quando começaram algumas experiências com a mão de obra assalariada de estrangeiros. Tudo isso aqui a gente comentou desde a aula passada, mas como a gente citou bastante hoje sobre a questão, a forma que o negro é tratado, a questão dos direitos, eu citei isso aqui também, tá? Isso aqui vai estar ajudando vocês a responder as questões. E por último, as razões que fizeram com que o Brasil colonial e mesmo durante o Império a escravidão africana predominasse em lugar de escravidão, povos indígenas podem ser atribuídas a setores da igreja e da coroa que se opunham à escravidão indígena, fugas, epidemias e legislação anti-escravistas indígena que a tornaram menos atraente e lucrativa. Então, quer dizer, eles tinham as duas tipos de mão de obra. Eles tinham a indígena e tinham a africana, ou seja, a negra. Eles acabaram ficando com a negra porque o índio não era tão lucrativo para eles. E aí, por último, a gente citou aqui, né, os povos ribeirinhos são habitantes tradicionais das margens dos rios, com destaque para o rio da Amazônia, que foi aquela última parte que eu pedi para que vocês grifassem. Isa, alguém colocou alguma coisa aí? Não, senhor. Tá. Vocês têm grupo de sala? Sim. Tá, às vezes alguém não entrou, se vocês quiserem estar tirando um print dessa tela e estar colocando lá no grupo de sala para estar ajudando vocês, pode fazer isso, tá? Não tem problema não, tá? E aí, senhor, já mandei também. Tá bom, obrigado, Isa. Nada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi?
Tá, o que eu vou pedir para vocês? Na hora de responder as questões, gente, faça com calma. Leia uma vez, leia duas. Eu dei uma olhada, teve aluno que respondeu as 5 questões em 2 minutos. O que a gente entende? Ou não leu, né, foi marcando qualquer uma, né, ou nem sequer prestou atenção no que estava respondendo. E aí as notas não estão sendo muito boas. Então preste atenção nisso, porque as notas de vocês, tá bom? Assista o vídeo lá que eu coloco do YouTube, ou às vezes do Objetivo, dê uma olhada para estar ajudando vocês. E preste atenção na hora de responder, tá? Se tem alguma dúvida, gente, recorre à apostila, recorre à revisão de conteúdo que eu faço com vocês, para não atrapalhar vocês. Um aluno falou para mim o seguinte: professor, eu olho a apostila, eu pego as questões, eu olho a apostila, e aí qualquer coisa eu vou lá na revisão que o senhor deu, e eu estou conseguindo tirar só notas boas. Então isso está ajudando. Então fique atento a respeito disso, tá bom? Tá? As coisas estão aí para ajudar vocês, não tá para atrapalhar. Então use o que vocês podem estar usando, tá? Estudem, verifiquem para não ter problema com as notas de vocês, tá bom? Alguma pergunta? Se não tiver, um beijão para vocês e até quarta-feira que vem. Não esqueça das atividades, tá bom? Beijo!